Olá, queridos alunos. Meu nome é Marina Borges de Freitas e eu continuo aqui com vocês trazendo os crimes da lei de drogas. Mais especificamente nessa aula, nossa terceira aula de crimes da lei de drogas, eu vou trazer os parágrafos do artigo 33 para vocês, tá? Então, primeiro, eu vou trazer o tráfico de drogas por equiparação, o artigo 33, parágrafo 1º, tá? Eu vou ler e fazer os comentários. Vamos lá. Nas mesmas penas incorre quem? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, não precisa tá incorrendo nesses verbos com a substância ilícita. Mas se você tá com a matéria-prima, com o insumo, com o produto destinado à preparação dessa droga, também você tá nas mesmas penas do artigo 33 caput, tá? É o tráfico que a gente fala que é o tráfico por equiparação. Inciso 2. Quem semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que constituem matéria-prima com a preparação de drogas. Mesma coisa, tráfico por equiparação. Lembrando que aqui, que é interessante, é aquilo que eu trouxe lá na aula 1, no finalzinho dela, quando eu falava que se você tem uma gleba, que você planta insumo, que você planta substância ilícita ali, a gleba é enorme, e você planta numa pequena área. Não é só a pequena área que vai ser expropriada pelo Estado sem indenização, toda a gleba é expropriada, tá? E você não vai receber nenhuma indenização por essa expropriação. 3. Utiliza local ou bem de qualquer natureza e que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que de outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal, para tráfico ilícito de drogas. E por último, um acréscimo aí da lei conhecida como pacote anticrime, quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal preexistente. Então é o caso da pessoa que comete, né, que vende a droga para o policial sem saber que é um policial. Aí fala, né, o agente policial disfarçado, tá? A natureza é um crime hediondo, é o equiparado a crime hediondo, e assim como o tráfico, não tem dúvida. É a ação penal pública incondicionada à representação também. O bem jurídico aqui tutelado também é a saúde pública. A pena é a mesma, né? Então, portanto, é incompatível, né, com a Lei 9.099, com o Acordo de Não Persecução Penal, tá? Vamos ver o que mais. É uma conduta atípica, apesar de parecer, tá nesse artigo 33, parágrafo único, não tá dentro, tá? Já tem julgamento do STJ. Se a pessoa, ela porta pequena quantidade de semente de maconha. Então, se a pessoa tem qualquer um desses verbos do artigo 33, parágrafo 1º, de uma pequena quantidade de semente de maconha, a conduta é atípica, tá? Tem possibilidade de tentativa, sim, apesar de ser difícil de pensar na prática. Também, agora vai repetindo, tá vendo? Também é um crime de perigo abstrato, tá? Não se enquadra se a pessoa faz esse plantio num local público ou de uso comum, por exemplo, faz o plantio ali na praça pública. Esse crime, especificamente, o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3, é quando é um local de sua propriedade. O agente policial disfarçado é muito interessante, porque parece muito com um instituto muito específico da lei de organização criminosa, que eu também pode ser tema, se vocês indicarem aqui nos comentários eu trago a lei de organizações criminosas para vocês, a infiltração de agentes. Só que não é. A infiltração de agentes é um instituto muito específico. Ele depende de autorização judicial para acontecer, não é o caso aqui. O caso aqui que foi acrescentado pela pacote de crimes, o policial estava ali em patrulhamento, por exemplo, o policial estava ali de tocaia, tá? Enfim, o policial estava ali a paisana e aí alguém oferece a ele, alguém vende para esse policial a droga. Não é todo um instituto robusto como a infiltração de agentes, que você coloca
o agente policial lá dentro da organização criminosa para colher prova. É um instituto assim que expõe o agente policial. Ali ele estava passando por algum motivo e o agente ofereceu droga para ele. Ele expôs a venda, ele ofereceu a droga para o agente policial disfarçado. É muito mais simples, não demanda, por exemplo, autorização judicial. Em seguida, a gente tem o artigo 33, parágrafo 2º, que é o induzimento, instigação ou auxílio ao uso indevido de droga, tá? Não trata de tráfico aqui. Não é uma modalidade de tráfico. Quando você instiga alguém ao uso, induz alguém ao uso de droga, não configura tráfico, tá? E muito se falava se essas... não configura tráfico, perdão, e nem crime, obviamente, crime equiparado à hedionda. Muito se falava se essas marchas em defesa da descriminalização, conhecidas como Marcha da Maconha, seria esse tipo penal. Mas não é. Pelo princípio da liberdade de expressão, as pessoas que acreditam, né, nos seus argumentos, que o uso da maconha deve ser descriminalizado, de forma alguma está incorrendo nesse crime. Você não está induzindo ninguém a usar a substância ilícita. Tem que ser algo mais específico, induzir esse uso. Não é o caso de quem defende a descriminalização, tá? Então, se falava isso, mas não tá dentro aí do artigo 33, parágrafo 2º. Admite-se a tentativa, nesse caso é mais fácil a gente ver, por exemplo, uma carta, um bilhete, uma coisa escrita que você induziria alguém, você instigaria alguém a usar a droga, tá? É crime. É um crime formal, então você induziu alguém a usar a droga, mas a pessoa nem usou. Não interessa, tá dentro. Se você cometeu a conduta típica de induzir, instigar, auxiliar alguém a usar droga, ainda que ela não utilize, tá dentro desse parágrafo do artigo 33 aqui, parágrafo 2º. E também é um crime de perigo abstrato. Continuando, a gente também tem a cessão eventual de droga para consumo conjunto. Esse crime ele é muito interessante no aspecto reflexivo, no aspecto de igual eu falei para vocês na aula anterior. A partir do momento que eu quero que vocês tenham uma postura ativa, né, de aprender o que eu coloco aqui, mas também refletir, eu vou provocar uma reflexão nesse crime. Vou ler primeiro o tipo e vou tentar refletir com vocês e cada um, né, buscar, claro, sua própria reflexão. Vamos lá, artigo 33, parágrafo 3º. Trata-se do crime de oferecer droga, eventualmente, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Olha o decréscimo, tá? A gente estava falando do tráfico, 5 a 15 anos. Aqui a gente está falando de detenção de 6 meses a no máximo 1 ano. Já vai incorrer aqui na Lei 9.099, crime de menor potencial ofensivo, que na prática acaba não sendo encarcerado, porque a Lei 9.099 não é... Eu vou fazer um adendo da Lei 9.099, não deveria, mas só porque tem muita gente que não tem conhecimento. A Lei 9.099 ela é conhecida só por aqueles crimes que não prendem. Não é o conceito legal melhor, porque escolhe-se os crimes que vão estar na Lei 9.099 exatamente pela pena atribuída, que são os crimes de menor potencial ofensivo. Só que na prática você tem vários mecanismos desencarceradores lá na Lei 9.099 que na prática não são encarcerados. Ou seja, resumindo, você cai lá do tráfico, crime com aquela pena altíssima, e vem para os 6 meses a 1 ano, o crime que é oferecer droga, né? O crime que em tese seria o crime de tráfico. Quais são os requisitos, primeiro, tá? Então, não se trata de crime efetivamente de tráfico, tá? É o crime aí, cessão eventual de droga para consumo conjunto. A pena é infinitamente menor. Quais são as condições? Tem que estar preenchido, não é ou um ou outro, tem que estar preenchido cumulativamente os 4 requisitos, tá? O oferecimento da droga precisa ser eventual. Eu ofereci, por exemplo, numa festa, num contexto esporádico. Se toda festa eu sou a pessoa que levo e ofereço a droga, aí já configura tráfico. Esse oferecimento ele tem que ser eventual, tá? Não pode existir, não pode objetivar o lucro, tá? A pessoa precisa ser do seu relacionamento. Ela precisa estar ali no círculo de pessoas, de amigos, enfim, precisa estar no seu relacionamento. E o consumo precisa ser realizado de forma conjunta. Por que mora a crítica? E aí eu provoco a reflexão e cada um tem a sua opinião. Perceba que é um crime que provavelmente, ou quase sempre, ou sempre, vai ser cometido por pessoas de classes sociais abastadas. A pessoa que comete
não é tráfico, né, mas que oferece essa droga sem precisar objetivar lucro, em regra, é uma pessoa de uma classe social elevada. É aquela pessoa que leva ali na festa. Perceba que para o seu círculo de pessoas, para usar junto. Perceba que é um tipo penal muito característico, muito comum de classes mais abastadas. O fato da pessoa praticar esse tipo, que não é tráfico, né, mas se assemelha muito, no seu círculo de pessoas, sem precisar objetivar lucro, isso já muda o foco, né, quem geralmente recai esse tipo penal. Então, aí a reflexão que eu promovo é, o sistema penal ele é tão seletivo a ponto de que os tipos penais também são moldados de acordo com a população a que eu pretendo perseguir, tá? Essa é uma provocação que eu faço. Claro que vocês não precisam, não devem concordar, né? Devem ter as suas próprias reflexões, devem concordar se assim fizerem, né? E também é uma provocação feita por muitos autores, não é algo que partiu de mim, né? Os autores fazem essa provocação. Por que dessa escolha tão diferenciada quando você oferece ali sem objetivar lucro no seu ciclo de amizade para utilizar junto? Enfim, essa é a reflexão que eu tentei, né, que eu me comprometi, digamos assim, a promover com vocês, mas continuando nesse tipo aí penal do artigo 33, parágrafo 3º. Essa eventualidade não desrespeita a pessoa que usa, não é porque ela usa eventualmente. Essa eventualidade, ela desrespeita a pessoa. Eu posso oferecer para uma pessoa que é usuário de droga, não tem problema. Essa eventualidade tem que partir de mim. Eu, enquanto indivíduo, não posso sempre oferecer droga, aí eu vou cair no crime de tráfico. É uma oferta eventual, tá? Porque muitos falam, essa pessoa que recebeu, para quem eu objetivei oferecer a droga, ela tinha que usar eventualmente? Não, essa pessoa pode nem usar, tá? Então tem que, o Renato Brasileiro e outros autores, enfim, vão falar tem que preencher esses 4 requisitos de forma cumulativa. Admite-se a tentativa, esse tipo penal, tá? É uma ação penal incondicionada de representação, igualmente. Aqui cabe a aplicação da Lei 9.099 e por isso não cabe a NPP. Quando cabe a Lei 9.099, vai ser sujeito aí à suspensão condicional do processo. Um instituto próprio da Lei 9.099 e não cabe aí o ANPP, que vai ser um instituto despenalizador mais proporcional, mais coerente com os crimes da Lei 9.099. É um crime formal, como eu falei, independe do aceite. Eu ofereço eventualmente para alguém do meu convívio com o intuito de consumir para ele não aceitou, eu estou incorrendo na prática delitiva, independente dessa aceitação ou não. E também é um crime de perigo abstrato. Não precisa ter dano, não vou oferir se teve perigo ou não. É um crime de perigo abstrato. Eu construo a ideia desse perigo. Reforçando o que eu falei nas outras aulas, se quiserem eu posso trazer uma aula onde eu explico o que são os crimes de perigo. Mas na primeira aula dessa sequência que eu trouxe, que eu trago do artigo 28, eu explico também o que é o crime de perigo abstrato, tá? E para encerrar os parágrafos do artigo 33, a gente tem o tráfico de drogas privilegiado, o tráfico de drogas do artigo 33, parágrafo 4º, que é o tráfico, exatamente como no caput, só que eu reduzo, é uma causa de diminuição específica de 1/6 a 2/3, tá? Quando que eu aplico, tá? Quando eu aplico ao caput, quando eu aplico ao parágrafo 1º. Eu vou falar para vocês as hipóteses. Mas, primeiro, muito se falava que se esse crime... Porque é tráfico, né? O tráfico privilegiado é tráfico. Muito se falava se ele era um crime hediondo ou não. E já se defendeu que, por ser tráfico, era hediondo. Mas hoje já é pacificado, tá? Pelo STJ... Perdão, pelo STF. Já é pacificado pelo STF de que não é hediondo o tráfico privilegiado. Por quê? Vocês vão ver as características, eu vou trazer aqui para vocês. As características privilegiadas do tráfico não são compatíveis com uma hediondez. Então, não há que se falar em tráfico privilegiado e crime hediondo. Não é, tá? O tráfico privilegiado não é crime equiparado a hediondo, não é crime hediondo. Precisa preencher 3 requisitos, tá? Precisa preencher 4 requisitos, perdão, cumulativamente. Não basta preencher um só, tem que preencher os 4. Eu vou ler pra vocês. Primeiro, o réu tem que ser primário. Quando eu falo 3, porque tem gente que junta, né, a primariedade com os bons antecedentes, mas são coisas diferentes. O réu tem que ser primário e ter bons antecedentes, tá? Alguns autores vão trazer junto, mas não é porque eles trazem como um critério só, eles só fazem junto, né? Trazem no mesmo tópico, digamos assim. Mas são critérios diferentes. Ele tem que ser primário
e ter bons antecedentes. E não se dedicar à atividade criminosa, tá? Tem que ser constatado que ele não tem essa dedicação aí à atividade criminosa. E não integrar a organização criminosa. Preencheu esses 4 requisitos, não é eu como juiz que vou decidir se aplico ou não a diminuição de pena, não, tá? É um direito subjetivo do acusado. Se ele preenche cumulativamente esses 4 requisitos, ele não tá no caput, ele não tá no parágrafo 1º. Ele tá aqui no tráfico de drogas do parágrafo 4º, beleza? É um direito subjetivo do acusado. Eu falei que que o tráfico privilegiado não é hediondo, mas o tráfico privilegiado, ele pode ser majorado. A gente vai ver lá pra frente as hipóteses de majoração do tráfico. Pode. Eu vou dar um exemplo. O tráfico interestadual é um tráfico majorado. Ele pode ser privilegiado, ou seja, o réu pode ser primário, o réu pode ter bons antecedentes, pode não integrar a organização criminosa, pode não se dedicar à atividade criminosa e cometer um tráfico interestadual. A gente está diante de um tráfico privilegiado e majorado, interestadual, beleza? Não tem problema. E outra coisa, gente, essa reincidência desses bons antecedentes não conta aqui inquéritos policiais em aberto, não conta aqui ações penais em execução em trâmite, claro, porque a pessoa só é culpada a partir do momento que se tenha contra ela uma sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, que não caiba mais recurso, tá? E com isso, gente, esse bloco ficou até um pouquinho mais curtinho, mas eu achei interessante para não juntar com o próximo artigo. Eu concluo aí os parágrafos do artigo 33, tá? E eu vou vir agora no próximo bloco para a gente poder continuar ali a lei de drogas, mais especificamente os crimes previstos na lei de drogas. Um forte abraço e aguardo vocês. Obrigada aí pela atenção e vamos compartilhando meu vídeo, me ajudando aí. Um abraço.